Boa noite a todos que estão entrando agora. Sejam muito bem-vindos. Hoje nós estamos reunidos em mais um cenáculo nosso, na graça de Deus, todos firmes, com alegria, com saúde. Estamos vendo agora as virtudes que Jesus manda para nós. E eu quero passar para a Eliane, se ela quiser falar alguma coisa de introdução, Lili. Lili, não, Li. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Minha bênção, Padre Marcos, saudade do Senhor, saudade de todos vocês. Com a graça de Deus, esse será um ano mais abençoado, né, que estamos aí já voltando, né, os encontros, já teve um encontro em Londrina, vai ter o congresso também em Curitiba, e nós estamos aqui nos preparando para o nosso congresso diocesano da Divina Misericórdia, colocando tudo nas mãos de Deus, né, para que aconteça da melhor forma possível. Nós temos certeza que tem muita gente rezando e pedindo a Deus para que cresça, né, cada vez mais o número de pessoas que conheçam de perto o amor misericordioso de Deus. Esse mundo precisa cada vez mais que nos aproximemos dele e que desenvolvamos cada vez mais nossas virtudes, né, as virtudes que nos aproximam do Senhor. Que esse encontro de hoje seja muito abençoado, que Deus ilumine a cada um de nós, abra nossa mente e nosso coração, para que nós possamos estar acolhendo a palavra. Nós ainda estamos rezando pela definição do tema do nosso congresso, já vieram algumas inspirações para se falar sobre Eucaristia, né? Será um congresso eucarístico, vamos dizer assim, né? Com essa força da Eucaristia, a gente tem tido, assim, momentos de profunda oração que nos vem a inspiração para falar da presença real do Cristo na Eucaristia e o quanto nós precisamos dele, né? Nós possamos nos fortalecer cada vez mais em oração e continuar firmes, né? Estamos pensando também, a Fifi estava colocando como nós podemos realizar também a consagração dos apóstolos que estão se formando através desse instrumento online, né? A Fifi vai estar levantando do grupo que ela coordena, no caso é esse, o de quarta-feira, né? E o José Barbosa vai estar também levantando os de sexta-feira, que tem condições para estar sendo consagrados, né? E nós vamos estar trocando umas ideias aí com os nossos diretores espirituais e de que forma, né, nós podemos realizar uma consagração dos apóstolos que já fazem, que a gente iniciou com a pandemia, né? Então já faz 2 anos que a gente vem nessa formação e nós sabemos que tem pessoas que são muito fiéis e que estão muito comprometidas com a divulgação da Divina Misericórdia, em ser um apóstolo eucarístico da Divina Misericórdia, e levar, né, esse amor e a presença de Jesus onde quer que estejamos. Então, que o Senhor nos abençoe a nossa reunião de hoje. Eu estou aqui cheia de coisas, estou aqui do lado, estou aqui já mexendo com as coisas do congresso, né, rezando e vendo, porque o tempo é corrido e a gente sabe que tem que aproveitar cada minutinho que tem. Eu estou aqui do ladinho ouvindo, né? Que Deus nos abençoe sempre. Obrigada, Fifi, por esse trabalho. O livro aqui sempre nas quartas, eles ficam escutando, às vezes eu chego e já começou a reunião, e eu pego só os pedacinhos, mas eu tenho acompanhado. Muito lindo o nosso trabalho, está maravilhoso. Deus abençoe. Sempre. Eu fico feliz da edição poder acolher esse pedido do pessoal fazer a consagração, né? Porque, por exemplo, quem tem, assim, mais pessoas numa cidade só, é mais fácil. Agora, tem pessoa que está sozinha, né, na cidade, sozinha até no estado, né? Então, nessas pessoas, nós vamos, eu tenho certeza que você vai ter uma solução boa para isso aí. Esse é o nosso coordenador geral, o nosso Ivo, aí, ele é abençoado de Deus, que está sempre firme aí conosco, graças a Deus. Ele, Claudinei, então, nem falo mais. Claudinei é meu pé de socorro. Cadê o Padre Marcos? O senhor quer falar um alô para nós? Padre Marcos, seja bem-vindo, a vossa bênção. Boa noite a todos, parabéns a Fifi e a sua equipe, que você agora acabou de mencionar, Eliane,
E parabéns a todos. Que Deus abençoe esta mais uma reunião e esta boa ideia. Apoio também esta ideia de consagração, mas agora como formação, né, dos novos apóstolos através do online, mas agora como fazer a consagração, né, especialmente aqueles que estão sozinhos numa cidade, numa paróquia. Desafio. E estamos na expectativa do vosso congresso, que com carinho vocês vão preparar e vai ser uma apoteose, um acontecimento nacional. Você sabe que já veio até uma ideia na minha cabeça aqui, né? Quem for consagrar, que estiver sozinho, a gente faz uma live aqui online, o senhor, Eliane, todo mundo, e consagra aqui na nossa live, ali, como nós fazemos toda semana, né? O que vale é a nossa inteligência, o nosso coração, e esse está com Deus, certeza. Vamos lá, gente, boa noite. Vamos ver se a gente consegue, Afife, vamos ver se a gente consegue também colocar um telão, né, e às vezes uma participação online na hora da consagração. Excelente. Chamar os nomes, né, e participar realmente do ato de consagração. Vamos ver como nós fazemos isso. Como disse o Padre Marcos, é um desafio. Como a gente nunca fez, vai ser a primeira vez, né? Presidente Prudente, a nossa diocese, sempre inovando em algumas coisas que é a primeira vez, e aí dá certo, e aí a gente multiplica. E pensar também como cada um em seu local, onde está, não é por acaso que você está aqui não, viu? Tem trabalho aí na sua diocese, tem que iniciar um trabalho presencial aí, assim que as coisas, que Deus cria, né, o momento propício. Eu acredito que Ele já está criando e não é por acaso que Ele chamou a cada um de vocês que estão aqui, com certeza. Bora lá começar o nosso encontro, então. Excelente, viu? Excelente ideia. Hoje nós temos a nossa lição 46, que é a prudência, né? E o Frei Marcelo, ele, de última hora, ele precisou fazer uma celebração, então nós conversamos, eu falei para ele que podia ficar sossegado, que o Ney iria nos socorrer. De fato, o Ney nos socorreu, por isso que eu falei que o Ney é sempre meu socorro. E ele vai, então, apresentar para nós, o Ney, e a Socorro vai estar fazendo a leitura, né? Ney, fica à vontade, meu querido. Deus te abençoe, te proteja e Deus lhe pague, viu? Amém, minha querida. Boa noite a todos. Boa noite à coordenação aí, a todos que estão conosco aí nessa mais uma reunião, né? E vamos aqui falar da prudência hoje. E, como eu já falei em outros encontros sobre as virtudes, na verdade é um grande chamado, né? Quase uma convocação de fato de Jesus, de Maria Santíssima, já que essas virtudes são baseadas em Maria, para viver essas virtudes, né? Não estamos aqui apenas para ouvir, para partilhar, para escutar, mas para viver, pôr em prática, e aí a dificuldade maior quando a gente começa a vivenciar essas virtudes e a gente encontra as dificuldades, as barreiras, né, que são necessárias também para o amadurecimento da fé. Mas a grande importância desses temas é a gente despertar em cada um de nós a vontade de viver essas virtudes que nos leva a um caminho de santidade, né, um caminho de Deus. Eu sou o Claudinei Alves, estou aqui de Rosana, né, a pontinha da Diocese de Presidente Prudente. Tem um programa de rádio chamado Misericórdia em Canção, todo sábado às 10 horas, muitos participaram já desse programa. O Padre Marcos fez uma participação, sempre participa, né, Padre Marcos? A sua bênção. E temos uns trabalhos aí, estamos também na Diocese, na coordenação da Diocese de Presidente Prudente. Socorro, então, vai fazer a leitura? Sim. Socorro. Oi, já pode... Boa noite, já pode começar? Sim. Aí você quer pode que ler todas, tá? Escritura, ou Todas, pode parar, ou leio toda, para depois você explicar?
Todas, pode ler todas. Tá. Obrigada. Sagrada Escritura, Livro dos Provérbios, 2, de 10 a 12. Quando o saber vier ao teu coração, a sabedoria há de ser tuas delícias. A prudência te vigiará, a inteligência te guardará, afastando-te da má via e dos homens de maus planos. Livro da Sabedoria 8, 7. Ama alguém a justiça. As virtudes são seus frutos. Ela ensina temperança e prudência, a justiça e fortaleza, que são na vida os bens mais úteis aos homens. 1 Coríntios 14, 20. Irmãos, não sejais crianças na prudência, e sim, crianças na malícia, mas na prudência sede perfeitos. Tiago 3:13. Quem de vós é sábio e entendido? Mostre pelo seu bom comportamento as suas obras repassadas de humildade e prudência. Muito obrigado, minha querida irmã Socorro. Começamos aí com textos fortes da Sagrada Escritura, né? Começando por 2 livros sapiensais, Provérbios e Sabedoria. Provérbios dizendo que a sabedoria deve ser as tuas delícias. Essa sabedoria aqui, ela é com S maiúsculo, né? Porque ela tem nome, é a sabedoria que vem de Deus. Quando nós conhecemos essa sabedoria, de fato ela passa a ser as nossas delícias. E aí nós vamos com a prudência nos vigiando, né? Com a inteligência nos guardando, nos afastando dos homens maus e dos planos desses homens maus. Eu sempre gosto de definir bem o tema, né? Definir bem a palavra, e prudência, para a gente não ficar aqui falando de prudência e ficar aquele ponto de interrogação que de fato é prudência. Prudência está ligada a discernimento, né? A discernir. Então, a prudência nos leva a discernir. Por essa razão, está ligado à nossa inteligência, ao poder de raciocínio, o poder de decisão nosso, né? Então, nós vamos ver muito isso. Por isso que é uma grande virtude. Se a humildade é a mãe das virtudes, eu diria que a prudência, ela é a base, o que sustenta as outras virtudes. Porque sem a prudência, as outras virtudes nós vamos acabar caindo no caminho das outras virtudes. Então, eu diria que a prudência é essa segurança, essa base para a vivência das outras virtudes. E o livro de sabedoria vai dizer que a justiça tem frutos, né? Você quer ser um homem justo, uma mulher justa, então isso deve produzir frutos, né? A temperança e, de novo, a prudência, né? A fortaleza e os bens mais úteis aos homens seriam, então, essas virtudes que ele coloca aqui, novamente colocando a prudência. Depois vem o livro de Coríntios, né? Paulo aqui dizendo, e eu destacaria muito essa leitura, né? Porque Paulo, nós vimos lá a humildade, vimos a paciência, e Paulo vai destacar algo aqui muito importante, eu destacaria bem essa leitura. Ele vai dizer, olha, um conselho, né, de Paulo, não sejais crianças na imprudência, mas sim crianças na malícia. Na prudência sede perfeito. Paulo está dando um alerta aqui muito grande para nós, né? A gente deve ser puro, essa criança no sentido de pureza, né? Jesus pede muito isso a Santa Faustina, Paulo vai dizer nas suas cartas, né, que devemos ser como crianças, mas no sentido de pureza. Porém, essa inocência de criança, ela não pode existir quanto à prudência. A prudência é uma virtude que nos leva a acender o alerta para viver a santidade, para viver as demais virtudes. Por isso que a gente não pode lidar com a prudência
como criança, com muita inocência, com muito desdém com a prudência, porque ela é muito importante para a vivência de santidade, para a vivência da nossa fé. Então, eu destacaria essa leitura de Paulo e esse conselho que ele dá aqui. Não sejais crianças na prudência, mas na malícia sim, né? Na malícia do mundo, na malícia dos homens, que mantemos, né, a nossa pureza de coração. Porém, com a prudência que nós tenhamos um alerta ligado aí. E Tiago vai complementar, né, quer ser sábio e entendido, verdadeiro sábio e entendido, mostra as suas obras repassadas pela humildade e pela prudência. Pela humildade para saber que tudo é por Deus, né, por nós mesmos, não realizamos nada. E a prudência para que as nossas obras se sustentem, porque muitas vezes a gente está ali na vida dedicada a Deus, de levar a Deus, e começa a vacilar na prudência, começa a vacilar, a se desligar um pouco da prudência, né, do discernimento de que realmente é certo e errado, do que realmente vem de Deus, do que não vem, especialmente o discernimento do Espírito, e aí é onde a gente cai, né? Então, a prudência, de fato, ela sustenta a nossa caminhada de santidade, a nossa caminhada de virtude. E eu colocaria aqui, meu irmão, me atreveria a colocar mais uma leitura aqui, uma fala de Jesus, né? Uma fala de Jesus, onde ele vai dizer: vigiai e orai. Muitas vezes a gente tem uma vida de oração e deve ter, somos cristãos, né? Cristãos, discípulos de Jesus, seguidores de Jesus. Jesus, como demonstra as leituras, a palavra, todo dia de manhã saía para orar, à noite orava. Nós devemos orar, e orar é dialogar, é conversar com Deus. Muitas vezes nós temos uma vida de oração sólida, assídua, né? Porém, nem sempre a gente presta atenção no vigiai. E o vigiai nada mais é do que prudência. Eu diria, meu irmão, para traduzir numa linguagem mais popular, não entra em diálogo com as suas fraquezas, não entra em diálogo com o pecado. Sabe por quê, meu irmão? No diálogo com o pecado, se nós dialogarmos 100 vezes no dia, 100 vezes perderemos. 100% das vezes que nós entrarmos em diálogo com o pecado, nós perderemos. Porque nós somos fracos, a nossa natureza humana é fraca. Por isso, tanta gente com dificuldade de superar o pecado da língua, dos vícios, né? O pecado de levar sempre o mau conselho e não o bom conselho, aquele pecado cativo que você acaba alimentando e tratando dele todo dia. A dificuldade de superar esses pecados vem porque, na maioria das vezes, tem o orai, mas não tem o vigiai, não tem a prudência. A prudência é necessária para que nós não caiamos nesse caminhar de santidade, para que nós não caiamos nesse caminhar nas virtudes. Portanto, eu acrescentaria aqui esse conselho de Jesus: vigiai e orai, orai e vigiar. Não é só orar, nós precisamos vigiar, porque se a gente não vigiar, a gente cai. Se a gente não vigiar, não tiver prudência, a gente vai voltar para o pecado, vai voltar para a vida passada, quando a gente perceber, está novamente praticando coisas que desagradam a Deus, e às vezes até coisas que Deus já nos tirou daquele caminho, mas acaba voltando por falta da virtude da prudência. Continuemos. Catecismo 1806. A prudência é a virtude que dispõe a razão prática para discernir em qualquer circunstância o nosso verdadeiro bem e para escolher os justos meios de o atingir. O homem prudente vigia os seus passos, sede ponderados e comedidos, para poderdes orar. A prudência é a recta norma da ação. Escreve São Tomás, seguindo Aristóteles: não se confunde nem com a timidez ou medo, nem com a disciplina ou a dissimulação.
é chamada auringa virtutium, condutor das virtudes, porque guia as outras virtudes, indicando-lhes a regra e a medida. É a prudência que guia imediatamente o juízo da consciência. O homem prudente decide e ordena a sua conduta segundo este juízo. Graças a esta virtude, aplicamos sem erro os princípios morais aos casos particulares e ultrapassamos as dúvidas sobre o bem a fazer e o mal a evitar. 28:8. O primeiro mandamento manda-nos alimentar e guardar com prudência e vigilância a nossa fé, e rejeitar tudo o que se lhe opõe. Muito bem. O Catecismo da Igreja vem reafirmar o que a gente já vinha falando, né? Que a prudência é a prática de discernir, e por isso nós precisamos aí utilizar da nossa inteligência dada por Deus a nós, e é por isso que ele confia, né, nessa capacidade que nós temos, e todos nós temos de discernir, e vai dizer ainda que não só escolher o caminho, né, mas como também definir os passos, os meios com que aquilo será alcançado, de fato, de forma justa, né, de forma comedida, de forma que realmente agrade a Deus. Então, a virtude da prudência, meu irmão, minha irmã, ela vai nos trazer não só a inspiração divina, a ação do Espírito Santo, que muitas vezes a gente está aberto, muitas vezes a gente procura e acha, né, essa inspiração do Espírito, mas também a prudência vai nos ajudar a discernir nesse Espírito Santo e entender o caminho a seguir para atingir aquilo que foi inspirado, e também os meios para alcançar isso de forma justa, de forma prudente, de forma comedida, né? Para que a gente ali, numa boa intenção de colocar em prática aquilo que Deus deseja, que a gente já identificou, mas muitas vezes atropela, machuca o irmão, ou de repente, no intuito de fazer, acaba não discernindo o que de fato o Espírito está apresentando como caminho e meios aí. E vai reafirmar também que a prudência é o condutor das virtudes, como a gente falou, a prudência que dá sustentação, né? Que orienta essa caminhada para as virtudes, ou a caminhada nas virtudes, a caminhada de santidade. Meu irmão, minha irmã, o caminho dos santos é trilhado pelos sacramentos, obviamente, e pelas virtudes. Então, se nós que temos a vocação original, a essência natural em nós, colocada por Deus, de ser santos, precisamos caminhar nas virtudes. E a prudência é essa virtude que sustenta, né, que direciona as demais virtudes, porque sem esse discernimento, o meu caminhar na santidade, o meu caminhar nas virtudes vai ser muito mais difícil, né? Continuemos. Diário de Santa Faustina, 695. Em certa ocasião, recebi uma iluminação a respeito de duas irmãs. Compreendi que não se pode proceder da mesma forma com todos. Existem pessoas que têm a estranha capacidade de cativar a nossa amizade e, depois, a pretexto de nos ajudar, como amigas, extraem de nós uma palavra, depois da outra, e logo na primeira oportunidade usam essas mesmas palavras para nos trazer dissabores. Meu Jesus, como é estranha a fraqueza humana. Só o vosso amor, Jesus, é que dá à alma essa grande prudência no trato com os outros. 1106. Virtude sem prudência não é virtude.
devemos rezar muitas vezes ao Espírito Santo, pedindo a graça da prudência. A prudência compõe-se de ponderação, consideração inteligente e propósito firme. Sempre a decisão final pertence a nós. Nós temos que decidir, embora possamos e devamos pedir conselhos e buscar luz. Muito bem. Num primeiro momento ali, Santa Faustina narra uma situação que muito provavelmente já aconteceu com você, né? Aconteceu comigo, é muito comum, infelizmente. E com certeza, eu não sei, muito provavelmente na sua comunidade isso não acontece, né? Mas na minha, de vez em quando acontece. Tem uma passagem bíblica que Jesus vai dizer, não dê pérolas a porcos. É uma fala muito forte. E aí a gente começa a pensar assim, nossa, eu encontrei, reconheci Deus, conheci o seu amor, conheci a sua misericórdia, minha vontade é sair gritando, falando e contando dessa misericórdia para todo mundo. De fato, meu irmão, você é um irmão, uma irmã batizado, você tem essa missão de proclamar o evangelho, o amor e a misericórdia de Cristo. Porém, você vai se deparar com pessoas infelizmente não podem, naquele dado momento, ouvir. É isso que Jesus quer dizer. Não dê pérolas a porcos. Você vai se deparar com almas que não vão entender esse espírito de filho de Deus, de filha de Deus, que agora você descobriu, que você conhece, e que você está tão cheio do Espírito Santo, tão cheio, que quer proclamar a todos, mas vai ter aquela alma que, infelizmente, ainda não está apta a ouvir as coisas de Deus. E nós precisamos daí da virtude da paciência, né? da obra de misericórdia, de ter paciência com as fraquezas do próximo, mas o que Santa Faustina está nos chamando aqui é discernir, né? Ela narra aqui que ela expôs algo para uma colega lá, para uma amiga, e essa amiga usou o que ela expôs contra ela. Quantos de nós já não passamos por isso, né? Inclusive em comunidade, infelizmente acontece, e aí vem a virtude da paciência para nos fazer entender que o irmão está numa caminhada diferente da nossa, num ritmo diferente da nossa, e a gente vai ter que ser compreensivo, atuar com perdão, com amor, aí, como Cristo nos ensinou. E vem também a virtude da prudência, de começar a discernir a palavra de Jesus. Não dê pérolas a porcos. Tem pessoas que não estão preparadas para ouvir as maravilhas de Deus. Então, primeiro a gente vai ter que ir aos poucos preparando esse coração, e aos poucos preparando esse terreno, para aos poucos ela ir entendendo que esse amor, essa misericórdia transforma. E Santa Faustina vai afirmar aqui, né, no 1106, que a virtude da prudência, as virtudes não existem sem a virtude da prudência. Virtude sem prudência não é virtude, essa é a fala dela, né? Porque justamente pelo que a gente vem colocando, tentando expor aqui para vocês, que a virtude da prudência, ela nos sustenta no caminhar das outras virtudes, ela nos sustenta no caminhar de santidade, porque é ela que vai nos proporcionar o discernimento sobre o que é certo, o que é errado, sobre o caminho que nós devemos seguir, e o discernimento, especialmente no Espírito Santo e na vontade de Deus. E ela vai destacar, né? A prudência se compõe de ponderação, devemos ser ponderados em tudo que fazemos, especialmente no que falamos. A língua nos leva a ser derrotados nessa virtude da prudência, porque normalmente falamos demais e falamos sem pensar, sem discernir. A consideração na inteligência, a consideração inteligente, né? A inteligência é uma virtude que Deus nos pede, que exige demais de nós, porque a decisão é nossa, né?
O demônio pode, o diabo, o inimigo, pode vir até ali e propor alguma coisa, mas ele não age por nós, somos nós que temos que decidir se vamos ou não realizar aquilo. Por isso, a prudência, né? E essa prudência exige de nós inteligência, racionalidade, poder de decisão, e aí ela vai dizer, propósito firme. Meu irmão, minha irmã, a decisão é sua. A decisão é sua. Deus já colocou aí a prudência, as virtudes, mas a decisão é nossa. Nós precisamos, frente àquilo que nós sabemos que não agrada a Deus, discernir se de fato nós vamos fazer ou não, falar ou não, se omitir ou não, né? Como diz o ditado popular, se Cristo não faria, eu também não posso fazer. Mas para isso eu preciso da virtude da prudência, me ajudando a discernir se aquilo de fato agrada a Deus ou não. Continua, minha querida irmã. Diário de Santa Faustina, 10:69. Hoje, durante a meditação, vi o Senhor em grande beleza. Disse-me, a paz esteja contigo, minha filha. Toda a minha alma estremeceu de amor para com ele. E eu lhe disse, ó Senhor, embora eu vos ame de todo o coração, peço-vos, não apareçais para mim, porque o Padre me disse que as vossas repentinas aparições despertam suspeitas, que talvez sejais alguma ilusão. E, embora eu vos ame mais que a minha vida, embora eu saiba que vós sois o meu Senhor e o meu Deus, e que comigo conviveis, devo, acima de tudo, ser obediente ao confessor. Jesus ouvia as minhas palavras com seriedade e bondade. Depois disse-me estas palavras: diz ao confessor que convivo tão intimamente com a tua alma, por que não roubas os meus dons? E é por isso que derramo todas as graças na tua alma, pois sei que não as guardas para ti, mas como sinal de que me é agradável a prudência dele. Não me verás e não te aparecerei dessa maneira, até que lhe prestes conta do que eu te disse. Muito bem, meu irmão. Uma passagem aqui de Santa Faustina, né, onde um confessor, um padre, onde é confessor dela, que ela se confessa, vai dizer para ela para não ficar falando, né, que Jesus se manifesta a ela, que diz isso, diz aquilo, porque está levantando algumas suspeitas. E aí Jesus se manifesta a ela e vai dizer algumas palavras para ela. Eu destacaria aqui o fato que Jesus, se vocês perceberem pelo texto, Jesus não condenou o sacerdote. Inclusive, ele o elogia, né, pela sua prudência. Ele vai dizer aqui, ó, mas como sinal de que me é agradável a prudência dele, do confessor, né, não me verás e não te aparecerei dessa maneira. Por que será que Jesus está dizendo isso? Aí a gente vai entender um pouquinho a posição da igreja, né, diante de algumas manifestações, diante de alguns acontecimentos que, de repente, o povo assume de forma imediata aquilo, né, como uma ação de fé, como algo que é de fé, e a igreja sempre é muito prudente, muito calma, investiga, espera aquilo se confirmar, né, de algumas outras formas, para realmente ir lá e assumir que aquilo de fato foi uma ação de Deus, que de fato foi um sinal do céu e etc e tal. O sacerdote está agindo sim também com Santa Faustina, né? Diante de tudo que ele coloca para ela, que é muito forte de fato, né? Ele age com prudência, então ele pede um pouco de calma para ela, um pouco de mais discernimento para ela,
não no sentido de coibir Santa Faustina, mas no sentido dela amadurecer tudo isso. E tanto que Jesus, né, momentaneamente atende o pedido dela e dele, né, nesse sentido. Então, a prudência vai nos trazer esse discernimento. A igreja, nesse sentido, ela é muito prudente, ela espera, ela vai investigar, ela vai assuntar, ela vai esperar confirmações para depois ela dizer com voz própria, né, a igreja dizendo que aquilo de fato é manifestação de Deus que vem do céu. Então, o que a gente vê aqui nesse contexto é a virtude da prudência sendo trabalhada, tanto em Santa Faustina, né, porque ela tem um chamado a discernir sobre tudo que acontecia com ela aqui, e também do seu confessor, que age com prudência diante de tudo aquilo, exige, né, uma posição um pouco mais madura de Santa Faustina. O que se destaca aqui, então, é essa virtude, esse lidar com a prudência aqui de ambos aqui nesse texto. Tem mais um, né? Mais um diário, Socorro? Não partilha, né? Isso. Quais os elementos que compõem a virtude de prudência? Tudo bem, Socorro. Já foi muito bem discutido pelo Claudinei, muito bem explicado, muito bem esclarecida, né? Os componentes da prudência, do que ela é composta, do que ela se destina, como ela é formada, né? Então, assim, o que compõe ela é composta pela ponderação, pela construção inteligente e pelo propósito firme. Eu queria dar uma falada aqui nos Provérbios 2, 10, ele fala, deixa eu só pegar aqui, isso aqui está mais claro, aqui está mais claro, peraí. Eu fechei. Volta para mim lá onde fala do Provérbios, que eu tô aqui, não está dando certo aqui no livro. Não. Aqui. Está na tela. Tá na tela. O que eu queria tocar no assunto, com tudo isso que nós discutimos sobre a prudência, quando o saber vier ao teu coração, a sabedoria há de ser tuas delícias, a prudência te vigiará, a inteligência te guardará, afastando-se da má via e dos homens de maus planos. Eu queria trazer isso aí para um outro sentido. O Ney falou bem sobre a sabedoria com letra maiúscula, que ela vem de Deus, né? E muitas vezes o que nos falta é essa aproximação de Deus para as pessoas. Quando ele não tem essa aproximação de Deus, ele não tem essa sabedoria que é dada por Deus. Então, já parte com algo mais humano, o que eu queria colocar. E quando o saber vier ao teu coração, o saber, no caso do humano, seria ele ter conhecimento das coisas. Se ele não tem o conhecimento das coisas, como é que ele pode, por exemplo, avaliar aquilo que é de Deus? Porque ele não conhece, ele não sabe. Onde que eu quero chegar? Eu quero chegar no fato de nós estarmos vendo o que fizeram com o sacrário na igreja, que arrancaram, arrebentaram tudo, jogaram fora. Outra também que teve esses dias atrás, que nós conversamos a respeito sobre não estar respeitando as coisas de Deus, sobre o que é falado, sobre o que é colocado por pessoas que, vamos dizer assim, que são ateus, né? O nome já diz. O que falta a eles? Falta de conhecimento. Porque se ele tem o conhecimento, ele pondera sobre aquilo, ele pensa sobre aquilo, ele vai seguir um pensamento que vai levá-lo a um conhecimento mais profundo. E como diz aqui, ele vai ter um propósito firme. Se ele não tem um propósito firme, se ele não conhece, se ele não tem essa sapiência, o que acontece? Ele se vê muito prejudicado nas suas ações. Como ele não conhece a Deus, ele se vê como se fosse uma pessoa abandonada. Então, a maneira de
atacar aquilo que é de Deus é uma maneira dele mostrar que ele não está sendo protegido, que ele foi abandonado, que ele não foi amparado, porque ele não enxerga as coisas que Deus faz na vida dele. Ele não tem essa prudência, ele não tem esse vigiar que o Claudinei colocou, ele não tem o orar, tentou alguma coisa, e tudo se mostrou contra, por quê? Pela própria ação dele, porque eu sempre falo, a tua vida é resultado das duas ações. Deus está no plano de te proteger, de te amparar, de te iluminar, de dar o conhecimento, de dar a sabedoria, de dar o discernimento, dar a prudência. E isso eles não têm. Por isso, eles se revoltam com aquilo que eles gostariam de ter, com aquilo que eles gostariam de saber, mas a ignorância dele não deu a oportunidade dele conhecer a respeito de Deus. É isso que eu queria colocar nessa primeira questão. Pode voltar para a partilha. Aí nós faremos a segunda partilha. Em dificuldade tem a pessoa que não observa a prudência. A segunda está com a Ângela. Comigo, Ângela. Boa noite, Ângela. Bem-vinda, querida. Pode falar. Boa noite. A pessoa que não observa a prudência age de forma precipitada e sem cautela. Sabe fazer a ação de forma correta, mas não toma o devido cuidado para que isso. Vemos que a pessoa que não observa a prudência pode gerar dores, mágoas, tristezas em outras pessoas, pois não pensou que sua atitude, sem cautela e sem zelo, pode prejudicar e ferir aqueles a quem diz amar ou conhecer. Então se arrependem pela imprudência, no falar, no olhar, no agir e até no pensar. Por que falei daquela maneira com minha mãe? Por que fiz minha amiga me esperar e nem me importei em avisar? Por que olhei com indiferença o pobre sem recursos? Porque só penso em mim e me esqueço dos meus irmãos? Vivemos em um mundo ambicioso que nos ensina que podemos fazer tudo, que somos invencíveis e que viveremos muito bem assim. Mas sabemos que a realidade é bem diferente e que somos capazes de pensar e repensar. Não devemos se deixar levar somente pelos impulsos, pois vamos aprender que pessoas prudentes são capazes de evitar perigos desnecessários. Permita-se refletir. Devemos pedir ao Espírito Santo a graça de sermos prudentes. Aquilo que não podemos fazer, vamos aprender a colocar nas mãos de Deus. Amém? Amém. Vamos chamar a terceira partilha, está com a Vera. Oi, Vera. Oi, boa noite a todos. Parabenizo o Ney, a Ana e a você, a Fifi, pela bela explicação. Eu só vou complementar com uma pequena, dizer assim, lembrança de coisas que a gente já sabe sobre Nossa Senhora, né? Bom, Nossa Senhora, eu acho que foi a mãe das prudências para nós, porque ela, através das suas atitudes, ela na realidade nos passou a prudência verdadeira como ela deve ser. Quando, no anúncio do anjo, ela fica surpresa, tá? Mas ela não repele, não fica impaciente, nada. Mas não repele, põe de lado as dificuldades para que ele, umas horas, medita e conserva o silêncio em seu coração.
Depois, no mistério das bodas de Canaã, quando seu filho, a princípio, rejeita a sua súplica, mas ela guarda com fé e prudência, em respeito ao seu coração, e respeita o seu filho no seu coração, mas não existe dúvida. A fé, que é a posse antecipada do que se espera, meio de demonstrar as realidades que não vê, mas a oração é a sua fortaleza. Então, cultivamos e fortalecemos a prudência, entregamos a Deus o cumprimento de sua vontade, discernindo, vigiando, no silêncio os fatos, pelo conhecimento, antes de qualquer impetuosidade que possa prejudicar essa virtude, como a impaciência, julgamento antecipado, a pressa nas resoluções, sem avaliar as consequências de nossas escolhas. Tudo dentro do plano do amor de Deus e o silêncio de Maria. Essa é a minha partilha. Amém, Vera, muito obrigada, querida. O Frei Marcelo está presente, Marcelino, não, que estou ficando doido? O Frei Marcelo está presente, quer fazer alguma colocação, Frei? Ele iria expor para nós hoje, mas ele teve que fazer uma celebração. Oi, Frei Marcelo. Oi, boa noite a todos, Deus abençoa. Tudo bem? Tudo bem? O senhor está bem? Tudo. Graças a Deus, estou bem. Seja muito bem-vindo, Frei. Obrigado. Então, só gostaria assim, de falar rapidinho, porque daqui a pouco eu vou recolher Jesus para o sacrário, falar sobre realmente a prudência. Ela é um dom divino, né? A pessoa que é prudente, ela tem a sabedoria de Deus, como disse o Ney, como disse os demais também, sobre essa grande dádiva de Deus, porque a pessoa que ela é prudente, ela erra menos, ela vacila menos, ela peca menos, ela sabe aonde que ela pode adentrar, aonde que ela pode entrar. Por quê? Porque a própria prudência mostra para ela aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus, né? A pessoa que é prudente, ela tem uma prudência no falar, no agir, no pensar, até no momento de você corrigir uma pessoa, quando você é prudente, quando você tem a prudência de Deus, você sabe corrigir, sem machucar a pessoa, sem falar com palavras que venha machucar ou ferir o sentimento daquela pessoa. Por quê? Porque você corrige aquela pessoa com a prudência de Deus, né? Então, a pessoa que é prudente, ela tem essa sabedoria de Deus em sua vida, né? A pessoa que é prudente, ela sabe falar, ela sabe se comunicar, né? Ela sabe agir da forma como o Espírito Santo a mostra, né? Então, isso é maravilhoso. Então, eu falo para você, a pessoa que tem a prudência de Deus, ela tem o próprio dom de Deus na sua vida, né? Porque ela age da forma como Deus a determina que ela deve agir. Como hoje mesmo, né, o Evangelho, né? E eu peguei muito na parte hoje da primeira leitura, que eu dizia assim, que Deus é soberano, né? Deus está acima de tudo e realiza o tudo na nossa vida. E que nós que estamos aqui, mesmo na tristeza, ou na alegria, ou debaixo desse Covid que a gente está vivendo, se a gente for prudente, a gente vence. Agora, se eu não for prudente, tudo realiza aquilo que é de contrário na minha vida. E aí, muitas das vezes, eu reclamo, Deus não está na minha vida, Deus não me ama, Deus... Não é assim. É por quê? Porque você não é prudente. Agora, quando você é prudente, você aceita aquilo que Deus determina e quer realizar na sua vida. Por quê? Porque você é uma pessoa prudente e coloca Deus sempre no controle da sua vida e nos projetos e na história da tua própria vida. Então, peçamos a Deus, Senhor, me ensina a ser prudente diante da sua igreja e diante da sua presença também. Deus os abençoe. Amém, amém. Muito obrigada, Frei Marcelo. Deus te abençoe, viu, querido?
Amém, amém. Marcos, quer colocar alguma coisa, Padre Marcos? Só quero agradecer ao Frei Marcelo, prazer conhecê-lo, viu? O prazer é Muito meu, pai. obrigado, prazer, viu? Quem sabe um dia a gente se encontre pessoalmente para dar abraço. Quem sabe no congresso do presidente Prudente, no final de outubro. Ele vem para cá. Uhum. Né, Frei? E se Deus quiser, em novembro também estarei em Curitiba. Em Curitiba, então tá bom. Em Curitiba. Ney, você quer fechar alguma coisa, querido? Vamos sim, minha irmã, rapidinho, né? Primeiro dizer para minha irmã Socorro que Maria Santíssima está contigo, viu, minha irmã? Ela é sua companhia aí, noite e dia, tá? E ela sempre está contigo, cuidando de ti e te carregando no colo aqui, tá? Ela sabe das suas lutas e é companhia para você. Amém? E aos demais, a todos nós, na verdade, né, que estamos aqui na tentativa, né, de caminhar cada vez mais a passos largos nas virtudes, entender que essas virtudes são para nós, né, para o irmão, né, pro padre, não é para aquele que a gente admira, é para nós caminharmos essa virtude, por mais difícil que seja na prática, né, nós precisamos caminhar dentro de todas essas virtudes, como a Vera destacou bem, Maria é o nosso grande exemplo de todas essas virtudes, todos os santos aí perseguiram essas virtudes. E a prudência sustenta esse caminhar, eu quero enfatizar isso, que a prudência nos permite caminhar nas virtudes, nas demais virtudes, e também no caminho de santidade. E quem é prudente vem no congresso de presidente prudente, né? Não é isso? Amém, meus irmãos. Muito obrigada, Ney. O pior é que quem mora em Prudente tem que ser prudente, né? Eu não sei, eu sou muito imprudente. Ali, você quer colocar alguma coisa, minha querida? É só agradecer mesmo essa lição maravilhosa, e realmente a prudência é uma ferramenta que, se todos usassem, né, o mundo teria mais paz, com certeza. E nós, quantas vezes perdemos a oportunidade, muitas vezes ser prudente é ficar quietinho, né, se calar. Às vezes a gente fala demais, e aí a nossa própria língua nos trai, né, porque revela muitas das coisas que a gente pensa e não deve falar. Então, quando a gente está sob a ação do Espírito Santo, a gente realmente tem prudência, né, para contornar a situação, e são situações difíceis, né, que dependendo de uma palavra, de um gesto, muda tudo, estraga tudo, conserta tudo, estraga tudo, né, então a prudência é uma ferramenta que devemos pedir sempre ao Senhor, né, em todas as nossas ações, em todas as nossas atitudes, que tenhamos sempre prudência. E quem é prudente é presidente prudente, né, no Congresso de Outubro. Também vai cair no dia do Santo Papa João Paulo II, dia 22, né? Que maravilha, que bênção! Isso já é uma grande bênção. A relíquia estará conosco, se Deus quiser, de primeiro grau. Amém, graças a Deus. Nesse dia eu fiz a minha primeira comunhão, 22 de outubro. Né? Que lindo! Que lindo. Soninha, você quer fazer algum fechamento? Soninha, está aí? Estou sem câmera. Oi, que mas estou sim, foi maravilhosa toda a exposição dessa formação no dia de hoje. Eu só queria falar algo que tem que marcar a gente. O coração de Jesus é a fonte de vida de todo cristão. Então, lembremos que no coração manso e humilde, todas as virtudes brotam da... Né? Então, vamos dizer assim, Jesus, manso e humilde de coração, fazei do nosso coração semelhante ao vosso. Amém. Jesus, manso e humilde de coração, fazei do nosso coração semelhante ao vosso. Amém. Amém.
Padre Marcos, o senhor nos dá a bênção, Padre Marcos? Não? Sim, obrigado a todos pela contribuição. Peçamos este dom da prudência, que consiste na sagacidade, na sabedoria, na previsão, no planejamento, né? Vocês que vão agora enfrentar congresso, como fazer, o que fazer, né? Tudo é nossa parte, assim como no primeiro concílio da cristandade em Jerusalém, quando surgiu o problema com os cristãos que vinham não do judaísmo, mas do paganismo, houve primeiro encontro dos apóstolos, se ponderaram, ouviram Barnabé, Paulo, aqui Pedro, e depois fizeram assim, Atos 15, 28, nós e Espírito Santo decidimos, né? Nós e Espírito Santo. Quanto mais porcentagem do Espírito Santo estiver na nossa decisão, vai ser melhor, né? Mas sempre, não é assim que vai, né? Vamos só Espírito Santo, mas se alguém diz, Espírito Santo isso decidiu, não eu, aí já não é prudente. Sempre deve ter nossa participação. Nós e o Espírito Santo vamos fazer as coisas, que ele apodere-se de nós, que ele tome posse de nós cada vez mais, e possamos realmente sempre escolher o melhor, né? Quando a gente faz viagem também, calibra pneu, verifica se o óleo está aí, faz sua parte, né? Se não, pode rezar e tá, e ter terço na mão, mas não preparou bem as coisas, depois, como o Frei falou, que não culpe a Deus, né? Então, é isso aí. Frei, peço sua bênção, então, para todos nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela sagrada intercessão da Santíssima Virgem Maria, do glorioso e patriarca São José, e de Santo Henrique, no qual a Igreja celebra hoje a sua liturgia, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre Seja louvado e adorado. O Padre Marcos, o Senhor me fez me lembrar de algo hoje. Sim. Fala. O senhor está usando um crucifixo que nem as irmãs felicianas, franciscanas, que são aí de Curitiba, elas usam também, viu? Igualzinho. E também as irmãs de São José também usam mesmo. Elas usam o mesmo crucifixo que o senhor usa. E elas moraram muitos anos aqui em São Paulo. Viu, caríssimo Frei, sabe, esse crucifixo eu herdei de um padre que já é morto, falecido. Padre Estevão, da nossa congregação, e eu, então, continuo carregando ele. Ele tinha uma barba, esse Padre Estevão, a barba cobria esse crucifixo, e agora eu não tenho barba, então é visível. Mas ele é mais leve, dá para colocar ele no bolso, esconder. Mas gostei desse crucifixo. Então, o senhor é de São Paulo? Eu sou de São Paulo, da Diocese de Santo Amaro. Sou daqui da Diocese do Dom José Negre. Santo Amaro. Prazer, viu? Prazer. Então, O senhor convidamos me para apresentou ele, o Congresso em Curitiba e também para Presidente Prudente. Se Deus quiser, eu apareço. Talvez atrase um pouco, porque ainda na sexta, talvez pela manhã, vou ter compromisso, mas pego o avião particular, né, e chego à noite. Amém. Vamos tá chique. Gente, boa noite a todos. De helicóptero, ou de drone com... Tá. Não, não vai acontecer, não. De drone não vai aguentar, não.